Olá você, gente amiga, olá gente querida, olá povo de Deus. Estamos voltando ao nosso momento de reflexão para corrigirmos aqui uma falha, irmãos. Estávamos transmitindo há alguns minutos atrás reflexão da palavra de Deus e infelizmente a minha bateria descarregou e fiquei na mão, irmãos. Nós estamos voltando aqui para concluir a nossa reflexão no Evangelho de Jesus Cristo conforme São João, capítulo 2. Meu amigão Jonatas, Deus abençoe ao servo de Deus, ao diácono Jonatas, está aí conosco, que Deus abençoe o servo de Deus, glória a Jesus. Queridos irmãos, voltando ao texto, para os irmãos que talvez estejam iniciando agora comigo aqui, nós falávamos sobre a celebração do casamento em Caná da Galileia, João no capítulo de número 2. Que nos diz assim a palavra de Deus, capítulo 2 do Evangelho de São João. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedras para purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 métretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E o levaram. Glória a Deus. Que Deus possa estar abençoando a família do nosso irmão diácono Jonatas Araújo. Saudação extensiva a toda a família. Amém. Nosso irmão Jânio Serafim, que Deus te abençoe. Meus queridos irmãos, meu amigão Adilson Alves, quero aqui, meu querido, reafirmar aquilo que eu falei ontem, não é? Nas felicitações do seu aniversário. Que Deus continue te abençoando grandemente, você e toda a sua família. Acompanhei todas as postagens de felicitações da tua esposa, das tuas filhas. Foi muito importante, não é? Tudo aquilo ali, e merecido até. Que o Senhor continue te abençoando. Você é um amigão, uma pessoa simples, humilde, pessoa esforçada nos caminhos do Senhor. Nós temos acompanhado um pouco da trajetória, esse percurso todo para o Recife, faculdade. Tudo isso mostra um pai de família autêntico, um pai de família que entende, não é verdade? Que é válido todo sacrifício para trazer sossego, para dentro do lar. Amém. Meu amigão Adilson Alves, esse irmão Adilson Alves, que é ali, funcionário da Rede Brasil de Comunicação, comunicando Jesus e comunicando a verdade ali. Que Deus abençoe. Então, meus queridos irmãos, como eu disse, a minha transmissão havia se encerrado, A bateria descarregou e ficou difícil para me concluir a reflexão, aquilo que estávamos tratando acerca destas bodas em Caná da Galileia. E como dizia na mensagem anterior, estas comemorações, segundo a tradição judaica, ela durava 7 dias. Tinha que ter muito dinheiro, irmãos? A gente que já casou sabe o investimento que se faz a longo prazo para investir na nossa festa de casamento,
e muitas das vezes não se agrada a todos, né, irmãos? E olhe que é só uma noite de comemoração, de festa após o casamento. Mas esse casal de noivo no capítulo 2 de João, que não é mencionado o seu nome, eles convidaram parentes, amigos. Olha aí, Adilson na web. Muito bem. Então, ele convidou amigos, convidou parentes, e entre esses convidados também convidou a Maria, a mãe de Jesus, e também convidou Jesus e os seus discípulos. E falávamos aqui, meus queridos irmãos, da importância, olha aí, Adilson Alves da Silva, na web.whatsapp.com, e tem um blog também, né? Opa! Tá tudo aqui, o endereço aqui, que os irmãos quiserem acompanhar, não é? Nosso irmão, amigão Adilson Alves, não é? Recomendo, gente da gente, servo de Deus, conterrâneo ali da cidade de Nazaré da Mata, no Pernambuco. Então, meus queridos, aquele casal de noivos recém-casados estavam comemorando o seu casamento, 7 dias de festas, mas não esqueceu de convidar Jesus, e falávamos da importância de convidar Jesus para partilhar nossos momentos de alegrias também. Na transmissão anterior fazia esta observação de que, irmãos, em muitos dos casos, nós só buscamos a presença de Jesus quando estamos atravessando momentos difíceis, quando estamos sofrendo, padecendo numa prova, quando as portas se fecham, quando os amigos se vão, quando todos viram as costas para nós. Talvez este seja o momento que apelamos para a presença de Jesus, para que nos socorra, para que venha estar presente naquele momento de dificuldade. Mas assim como esse casal que convidou Jesus para participar do seu momento de alegria, nós devemos nos espelhar também e entender a importância de termos por perto, nos nossos momentos bons, nos nossos prazeres, nossos momentos de alegria, em nossas comemorações, a presença de Jesus. E eu dizia que isto deve ser levado em consideração, porque os momentos de alegrias não é garantia de que tudo será um sucesso, de que tudo vai dar certo, que continuará dando certo, e que podemos, mesmo neste campo, mesmo dentro deste momento de alegria, sermos surpreendidos, sermos pegos de surpresa por alguma dificuldade. Os problemas também acontecem nos momentos de alegria. As provações, as dificuldades, ela também chega nos momentos de festa, nos momentos de prazeres, e é por isso que eu digo, irmãos, quão importante é a presença do nosso Jesus. Presbítero Luiz Xavier, em Nazaré da Mata, diz: paz do Senhor, meu presbítero Fábio João, uma boa mensagem, exatamente o que estamos precisando, é de milagres, visto que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Muito obrigado ao meu amigão presbítero Xavier, não é? Somando aqui na página do meu Facebook, a qual temos em grande respeito e estima. Presbítero Xavier, primeiro secretário da Igreja Assembleia de Deus na cidade de Nazaré da Mata. Forte abraço.
Então precisamos da presença de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Não podemos esquecer de forma alguma de Jesus. Nós temos diversos exemplos de pessoas que abandonaram Jesus depois que a bênção chegou. Pessoas que abandonaram a presença de Jesus depois que o sucesso chegou, depois que a porta se abriu, depois do milagre, depois da cura. Minha prima Cessa Silva, minha saudação, meu abraço nesta tarde maravilhosa. Mas não é verdade, meus irmãos? Pessoas que estão facilmente esquecendo de Jesus depois que a prova passa, depois das dificuldades, não é verdade? E acham que não precisa, que não necessitem mais de Jesus, não é verdade? Existem aqueles que acham que Jesus só está pronto para nos atender nos momentos da dificuldade. Depois que estas dificuldades passam, não necessitem mais de Jesus. E eu dei alguns exemplos aqui do próprio salmista Davi, um homem que entendeu a necessidade de Jesus. Um homem que comungou desta presença em todos os momentos, em todas as etapas da sua vida. E não seria no momento de glória, no momento em que Davi estava sentado no trono, que iria dispensar a presença de Deus. E eu citava o Salmo 23, que revela a dependência total de Davi para com Deus. E em seus salmos, nesta composição do Salmo 23, ele revela essa intimidade mútua, esta necessidade da presença de Deus, seja ela nos momentos bons como nos momentos ruins. Salmo 23 descreve em que a presença de Jesus está traçada na vida do salmista em todos os momentos, e nos ruins também. No verso 4, o salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então, meus queridos irmãos, aquele casal nas bodas de Caná lembraram de convidar a Jesus, e foi a salvação daquele casal ter Jesus por perto, porque não sabemos a que momento ou a que hora as dificuldades vão bater na nossa porta. E as dificuldades podem bater na minha porta e na sua porta quando tudo está dando certo. Quando as coisas estão acontecendo conforme as nossas expectativas, conforme os nossos planejamentos. Mas a dificuldade pode bater a porta. E nós devemos estar preparados para não sermos pegos de surpresa. Eu citava na transmissão anterior que Jesus estava no jardim do Getsemane, o lugar de paz, de sossego, lugar de alegria. O jardim era o lugar que as famílias visitavam, as pessoas iam se recrear, não é? Ali no jardim, fazia as suas meditações, vivia os seus momentos de lazeres ali, e não foi diferente. Jesus convidou Pedro, Tiago e João para ter um pouco de privacidade no jardim, para estar a sós no jardim, para ter um descanso, fazer suas orações, suas meditações ali no jardim. E existia uma expectativa dos discípulos de experimentarem mais um momento feliz ao lado de Jesus no jardim do Getsemane. Mas chegando no jardim, Jesus foi pego de surpresa por uma angústia terrível. Os discípulos começaram a ver o semblante do mestre mudar no jardim do Getsemane. Eles experimentaram ali, irmãos, o sofrimento de Jesus. Eles ouviram Jesus falar daquilo que nunca antes tinham ouvido. Jesus falar da sua tristeza, falar da sua dor, falar dos seus sentimentos. Jesus disse: a minha alma está
cheia de tristeza até a morte. Logo onde, irmãos? No jardim do Getsemane. Os discípulos não esperavam justamente ali o lugar planejado para ser um lugar abençoado, um lugar de coisas boas, de felicidades, de compartilhamentos de alegrias. Mas é justamente no Getsemane que Deus inicia aquele processo do sofrimento de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O texto diz no versículo 3 do capítulo 2 de João, meu amigo João Alexandrino, Deus abençoe, que de repente os empregados chegaram para Maria e disse: o vinho acabou. Vinho era sinônimo de alegria, símbolo de alegria. E naquelas comemorações, os melhores vinhos eram servidos nos primeiros dias. E depois eram servidos outros para substituir os melhores. Mas acabou tanto os vinhos bons como o vinho ruins. Acabaram-se o vinho. E imaginem os irmãos, que constrangimento para aquele casal, para o dono da festa, ter que anunciar aos convidados que o vinho tinha acabado, uma vez que o vinho era uma preciosidade, era a ser servido. Não é verdade, irmãos? E eles terem que anunciar para os convidados: olha, o vinho acabou. Acabou a alegria. Acabou o que tinha de mais importante nessa comemoração. Desculpem. Vão embora. Então seria um momento bastante humilhante para aquele casal ter que, em meia comemoração de casamento, anunciar que o vinho havia acabado. Mas para a alegria daquele casal, Jesus estava na festa. Glória a Deus. Jesus estava por perto. Quando Jesus foi recebido por sua mãe, ela disse: meu filho, o vinho acabou. Com palavras minhas, o que é que vamos fazer agora? O que é que vamos dizer? É uma festa de casamento. E agora? Mas diz a Bíblia Sagrada que Jesus ali iniciou um processo em busca de uma solução. Aleluia. E ele ordenou aos empregados. E Maria, sua mãe, disse: olha, fazei tudo o que ele vos disser. Tudo quanto ele vos orientar, fazei. E observe que Maria transfere para o filho toda a responsabilidade. E não somente isso, mas ela orienta aqueles empregados da festa a prestarem atenção em Jesus e fazer tudo quanto ele pudesse orientar naquele momento. E Jesus disse: pegai as talhas vazias. Eram os reservatórios que existiam e elas estavam vazias ali. E Jesus pediu para que os empregados, garçons, pudessem pegar aquelas talhas, e eles obedeceram. E pegaram aquelas talhas e em seguida o texto diz que Jesus, no versículo 7 diz: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Glória a Deus. Eu chamo a atenção dos irmãos para algo extraordinário, irmãos. Jesus não precisou pedir para que buscassem recursos fora da casa.
os recursos, a matéria-prima que Jesus precisava, que Jesus necessitava, estava dentro da casa. E eu fico pensando naquele momento, né, irmãos? Já pensou se não tivesse água a festa de casamento, né? Porque numa festa de casamento nem sempre os convidados se interessam por água, mas naquela festa tinha água. Jesus disse: enche essas talhas. E no versículo de número 6, eram 6 talhas. E Jesus disse: enche de água. Glória a Deus. No versículo 8, Jesus disse: tirai agora e levai ao mestre Sala. E eles, obedecendo, levaram. E eu percebo, irmão, Jesus transformou aquela água em vinho. E não foi em qualquer vinho, mas transformou aquela água no melhor vinho daquela época. Aleluia. Jesus transformou. Algo em nossa volta, dentro da nossa casa, na nossa família, pode sofrer essa transformação também. Então, meus irmãos, é interessante entendermos que em nossa volta, no nosso convívio, no nosso trabalho, onde quer que estejamos, com a presença de Jesus, qualquer coisa pode sofrer uma metamorfose, qualquer elemento pode sofrer uma transformação e ser uma bênção para nós, e nos livrar de um constrangimento, e nos salvar de uma dificuldade. Meu amigo Zedequias, companheiro aí na cidade do Carpina, no Pernambuco, muito obrigado pela companhia, servo de Deus. Jesus transformou água em vinho. E eu louvo a Deus porque eu sei, irmãos, que Deus pode transformar qualquer elemento em nossa volta para nos socorrer. Aleluia. E esta é a nossa alegria, irmãos. E esta é a nossa certeza de que a presença de Deus em nossas vidas nos condiciona, nos prepara para receber a qualquer momento uma ação de Deus, uma ação milagrosa de Deus em nossas vidas. Glória a Jesus. Muitos outros milagres nós acompanhamos à luz da Bíblia, não é verdade? Como lá no capítulo de número 17 e 18 de 1 Reis, quando o profeta Elias chega diante daquela viúva na cidade de Sarepta, aquela mulher, ela só tinha um bocado de farinha e que seria o necessário para ela fazer a sua última refeição com seu filho e morrer. Mas nós observamos que pela fé o profeta Elias proferiu uma palavra de Deus e houve uma multiplicação naquilo que representava a última refeição. Glória a Jesus. Foi a salvação daquele casal naquela bodas em Caná da Galileia. Ter a presença de Jesus por perto. Quando aquele mestre Sala, ele experimentou aquele vinho, ele foi pego de surpresa ali. Todos ficaram impressionados. Mas a alegria naquela festa continuou. As comemorações não foram detidas, impedidas pela falta do vinho, porque Jesus estava por perto.
e transformou a água em vinho. Jesus é especialista em transformar. Aleluia. E Ele pode, meu irmão, nesta oportunidade, fazer uma transformação aí na tua casa, no teu trabalho. Glória a Jesus. Do nada fazer tudo. Amém? Aquilo que não é, fazer a existir. Glória a Jesus. E ali um milagre se deu naquela comemoração. E eu concluo esta reflexão, que é a continuação da primeira, dizendo que é importante ter a presença de Jesus nos nossos momentos de alegria. Por estas razões, de que a qualquer momento podemos ser surpreendidos por alguma dificuldade. A dificuldade pode bater a nossa porta quando tudo está dando bem. As dificuldades podem bater a nossa porta quando o momento presente é de alegria. Mas a tristeza pode chegar, a angústia pode chegar. E se temos a presença de Jesus, de acordo com a nossa necessidade, haverá uma intervenção, e é preciso crermos desta forma. E é preciso acreditarmos dessa forma, de que a presença de Jesus em nossa vida é a garantia de que tudo não está perdido. A presença de Jesus é a saída que precisamos, que necessitamos para as nossas causas. Eu não sei nesse exato momento o que você precisa, qual é a tua maior necessidade. O que Jesus poderia transformar em tua volta neste momento para que tudo voltasse a ser como antes. Eu não sei o que é que está faltando em tua vida, que tem tirado a tua alegria, que tem tirado a tua paz. Mas você pode apresentar algo em tua volta a Jesus. Mas você pode ouvir a voz de Deus neste exato momento. A orientação do Mestre. E tudo quanto Ele vos disser, fazei. Glória a Jesus. Escuta a voz de Jesus, a sua orientação. Me faz lembrar de um versículo, me veio à mente, de que Evangelho de São Lucas, capítulo 20, se me foge da memória, é o capítulo 24, aprove Deus de que eu encontre aqui algo extraordinário, irmãos. Se é o 24 ou o 26, vamos ver agora. Vamos voltando aqui. Evangelho de Lucas. Bom, São Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 7. Chegou, porém, o dia da festa. Olha, irmãos, da festa. O dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E Jesus mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Pedro e João foram pegos de surpresa. Justamente no dia, não era um dia antes, não era uma semana antes, não era um mês antes, era no dia. Chegou, versículo 7, chegou, porém, o dia da festa. Quando Jesus disse: preparar-nos a Páscoa, o que os discípulos poderiam entender é que chegou o dia da festa e não tinha nada preparado. E agora, irmãos?
Irmã Alexiane, que Deus te abençoe. Saudação a toda a família. Manda um abraço para a tua mãe e para o teu pai. Chegou o dia da festa e os discípulos foram pegos de surpresa por Jesus. Jesus disse para Pedro e João: ei, vão preparar a festa para que comamos a Páscoa. E observe, meus queridos irmãos, que no versículo 9, os discípulos disseram para Jesus: onde quer que a preparemos, Senhor? Pense, irmãos, no corre-corre, em cima da festa. Mas tudo isso Jesus fazia para os experimentar. No versículo de número 10, Jesus disse: eis que, quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei os preparativos. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Eu glorifico a Deus porque o Senhor sempre tem a saída para as necessidades no momento certo. Nem tudo está perdido. Era o dia da festa. Não tinha nada preparado, os discípulos não tinham ideia de como fazer e onde fazer, mas quem tem a presença de Jesus por perto é só seguir as suas orientações que tudo vai dar certo, irmãos. Quem sabe você esteja dizendo, mas está faltando poucos dias para aquele exame, está faltando poucos dias para aquele concurso. Faltando poucos dias, já estou no dia e nada está acontecendo, e nada está dando certo. Mas eu quero dizer que nem tudo está perdido. Jesus orientou os discípulos e disse: Pedro, João, quando vocês entrarem na cidade, vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro na cabeça. Dentro da tradição judaica, era muito normal ver as mulheres carregando o cântaro, transportando água na cabeça. E não os homens, dificilmente se vê o homem. Mas veja como Deus é perfeito nos seus planos, irmãos. Já pensou se Jesus dissesse: vocês vão encontrar uma mulher? E para eles entenderem, e para eles saberem quem é essa mulher dentre tantas mulheres que aqui estamos vendo. Mas Jesus disse: vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro. Era mais fácil para os discípulos perceberem isto. E quando eles entraram na cidade, eles olharam o homem com o cântaro na cabeça na hora certa, irmãos. No momento certo. Eu quero dizer nesta tarde, vai dar tudo certo, irmãos. Aleluia. Vai acontecer como Jesus falou, da forma como ele falou. Quero dizer para você, não se preocupe não fique inquieto. Aleluia. Tudo vai dar certo no nome de Jesus. Eles acompanharam aquele homem com um cântaro na cabeça. E quando eles entraram em uma residência, os discípulos entraram perto. E disseram: onde está o preparativo para a Páscoa? E aquele homem, olhando para os discípulos, aleluia,
e os levou a um grande cenáculo. Aleluia. E indo eles acharam como lhe havia sido dito e prepararam a Páscoa. Tudo está pronto, irmãos. Basta chegar o momento certo, a hora certa. Até os últimos momentos, os últimos minutos, até ali, Deus é Deus para te dar uma resposta. Basta tão somente confiar nele. No dia da festa da Páscoa, mas Jesus estava presente e os discípulos foram bem orientados e tudo deu certo. Quero deixar meu forte abraço a todos vocês nesta tarde de quarta-feira. Oreis por mim, pela minha esposa, pelo meu filho, pela minha casa, pelo nosso futuro, pelo estado de Santa Catarina, pela cidade de Itajaí, pela Igreja Assembleia de Deus, na pessoa do nosso pastor local, pastor Edmilson, de todo o corpo de obreiros da igreja, todos os departamentos, que Deus possa estar abençoando o seu povo fortemente. E lembremos nós nesta oportunidade, precisamos da presença de Jesus na alegria ou na dor, nas provas, nas bênçãos, com amigos ou sem amigos. Nós sabemos a que momento seremos surpreendidos por uma dificuldade, mas a presença de Jesus é a garantia de que haverá sempre uma saída para os nossos problemas. Diácono Jonatas diz: Deus continue lhe abençoando assim, amém. Obrigado pela mensagem. Forte abraço, Diácono Jonatas, meu amigo, não é? Diácono Jonatas, seus filhos também, pessoas do bem, não é? Forte abraço, todos eles, nesta oportunidade. Amém, irmãos? Aleluia. Presbítero Xavier, Marina Silva, tantos outros que estão presentes aqui na minha página do Facebook. Se vocês puderem, compartilhem esta página. Esta é a nossa segunda etapa desta reflexão, porque quando estávamos transmitindo a reflexão, a bateria descarregou, mas agora sim concluímos. Meu forte abraço a todos vocês. Se Deus assim nos permitir, estaremos de volta em uma outra oportunidade, se Deus assim o permitir, pois graças a Ele a vida continua. E lembrem-se em todos, Deus sem você continua sendo Deus, mas você sem Deus não é nada. Um abração e até a próxima.